Daqui a pouco mais de 5 meses acontece o primeiro turno das eleições gerais. Nós vamos às urnas escolher presidente da República, governador, senador, deputados federais, distritais, no caso do Distrito Federal, e estaduais. E para tirar algumas dúvidas sobre a votação e também o período eleitoral, a gente recebe aqui no estúdio o juiz auxiliar da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, Rudibaldi Lovenkron. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliane. Boa tarde aos ouvintes da EBC, né? Isso mesmo. A partir de quando as campanhas estão autorizadas? Olha, as campanhas estão autorizadas a partir de agosto, né? Até lá, a lei eleitoral, ela prevê que os candidatos eles podem inaugurar, participar de eventos, mas não podem pedir abertamente o voto do eleitor. Isso só é possível a partir de quando o calendário eleitoral permite as campanhas oficiais dos candidatos. O eleitor pode denunciar essas campanhas irregulares nesse período agora? Sim, hoje em dia a Justiça Eleitoral já tem mecanismos para coibir campanhas irregulares, né? Há ações eleitorais que visam justamente a coibir isso, atacando o abuso do poder econômico, justamente para evitar que alguns saiam na frente e que o jogo seja, de uma certa forma, injusto. Desigual. Desigual. Redes sociais, site do tribunal são caminhos para a denúncia? Sim, redes sociais, sites do tribunal. E nós temos também o nosso canal de telefônico, né, para o eleitor poder ligar. Aqui no Rio de Janeiro, o telefone é 021 34 36 9000. Quer dizer, a Justiça Eleitoral ela disponibiliza vários canais para que o eleitor traga essa denúncia das irregularidades para que nós possamos combatê-las. Perfeito. De Brasília, a jornalista Carol Lasnot também participa dessa entrevista. Olá, Carol. Olá, boa tarde, Eliane. Boa tarde, doutora. Minha pergunta é sobre o voto em trânsito. Como que o cidadão pode votar se estiver fora do domicílio eleitoral no dia das eleições, doutor? Também queria saber se é possível votar para todos os cargos. Olha, na verdade, hoje, nas eleições desse ano, me parece que o voto em trânsito não vai ser possível, mas eu teria que checar essa informação ainda lá no tribunal. Então, o que o eleitor poderia fazer, na verdade, é justificar a impossibilidade dele de votar, né? Ou então, se ele não justificar, depois de regularizar a situação eleitoral dele, checando se há imposição de alguma multa por ele não ter podido cumprir o dever dele de eleitor. Tá bom. A Carol tem outra pergunta do estúdio em Brasília. Minha outra dúvida é sobre os brasileiros que moram fora do Brasil. O voto é obrigatório para eles também? E essas pessoas, doutor, elas votam para quais cargos? Sim, na verdade, os brasileiros que moram fora do Brasil, eles vão votar da mesma forma que os brasileiros, né? Aqueles eleitores que têm de 18 a 70 anos, eles têm a obrigação de votar, né? Nós temos agora perguntas de telespectadores. Saulo Reis da Silva traz a primeira dúvida. A dúvida eu estou com o meu título irregular. Eu queria saber até quando eu posso regularizar o título. Para aqueles eleitores que estão com título irregular, na verdade, o prazo para regularização do título é o fechamento do cadastro eleitoral que vai se dar no dia 4 de maio. Né? Todo esse processo de regularização ele pode ser feito pela internet, sem que o eleitor tenha que sair de casa, né? Ali mesmo ele vai entrar tanto no site do TSE quanto nos sites dos TREs, ele vai entrar no campo de atendimento online, título de eleitor, vai acessar o sistema Título Net e por ali ele vai preencher o cadastro, ele vai gerar as multas, né? É importante a gente frisar isso, para que ele complete o processo, ele precisa antes quitar as multas eleitorais. Então, pelo site, ele emite as guias
paga essas multas, a Justiça Eleitoral reconhece automaticamente o pagamento dessas multas, mas o pagamento por si só não é suficiente para que o processo se complete. Uma vez paga a multa, o eleitor tem que prosseguir no processo de cadastro até completar o processo e aí, uma vez deferida a regularização do título dele, ele consegue imprimir esse título pelo próprio site ou baixar a versão digital do título pelo aplicativo e-Título. Ok. Temos outra pergunta agora do Pascal Macariello. Acompanha comigo no telão. Sempre voto. Só que agora me parece que está sendo obrigatório o uso da biometria. Eu gostaria de ter certeza, porque senão, pela primeira vez, depois dos 18 anos, deixarei de votar. Não queremos isso, né, doutor? Não, Eliane. Na verdade, a biometria não será exigida, isso não será óbice para que o eleitor participe das eleições. A biometria está suspensa pelo TSE, em razão, inclusive, da pandemia. Não há previsão de restabelecimento da coleta dos dados biométricos, portanto, esse eleitor não precisa se preocupar, ele poderá participar das eleições normalmente, mesmo sem ter coletado os dados biométricos. Última participação dos telespectadores, agora Cimédio Sena, aqui no telão, doutor. Queria saber quais são as ações concretas do TRE para coibir a divulgação de fake news que tanto atrapalha nosso processo democrático. Pois é, esse é um problema, Eliane, que nos preocupa muito, mas, na verdade, esse é um fenômeno que não está restrito ao Brasil, né? É um problema que está acontecendo no mundo inteiro. E, na verdade, o caminho que a Justiça Eleitoral tem encontrado, tem buscado desenvolver para combater a disseminação de fake news é disseminar os esclarecimentos, né, e os desmentidos, para que as fake news, na verdade, o eleitor entenda que aquela informação é falsa, né, e espalhar a informação verdadeira, possivelmente na mesma velocidade que as fake news. Juiz Rudibaldi, muito obrigada pela sua participação aqui no RBT. Muito obrigado. Até a próxima.